Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam ótimos para mais esse dia de aula. Então, nós estamos começando, então, um novo bimestre, né? Na verdade, os 6 alunos aí vão estar, então, começando como se fosse o ano letivo, né? Entre aspas, né? Porque nós estivemos aí nos primeiros 2 meses, revisando alguns conteúdos, né, pessoal, do ano passado. E esse ano nós vamos começar, agora, nesse período, nós vamos começar, então, já a falar de assuntos relacionados a esse ano letivo, tá bom, pessoal? Ao ano que vocês estão estudando, que foram matriculados, né? Logo de cara, eu coloquei aí para vocês, né, pessoal, uma imagem bem interessante, né? Tá certo? Observa a imagem aí. Essa imagem retrata o quê, pessoal, na opinião de vocês? Essa imagem também está no livro de vocês, no livro de artes, tá bom? Então, observa essa imagem aí. Observando essas fotos, esse desenho, essas imagens, né? São imagens que retratam um momento de violência, né? Mas quem foi que criou esse momento aí? Quem foi que criou essa imagem, na verdade? Na verdade, quem criou a imagem foi o artista ou o autor da imagem, né? Aí, observa a pergunta: quem a criou? O artista, autor da imagem, ou a realidade que provocou o seu olhar sensível e crítico? Bem, vamos descer um pouquinho aqui na página, aí vocês vão observar que tem assim, olha só, o painel de Guernica, 1937, de Pablo Picasso. Pessoal, Pablo Picasso, então, ele desenhou, né, ele criou essa imagem aí. Mas será que ele criou essa imagem do acaso? Ou será que teve algum contexto em que essa imagem foi criada? Então, de acordo com os relatos históricos, a cidade de Guernica, olha só, o nome do painel é Guernica, tá? Então, a cidade de Guernica, localizada em uma província no norte da Espanha, foi alvo de um teste de estratégia de guerra, motivado por acordos entre o general espanhol Francisco Franco, entre 1882, 92 e 1975, né, que foi o ano que ele nasceu e que o ano que ele morreu, e oficiais nazistas. Outros motivos políticos também teriam influenciado a escolha dessa pequena cidade basca como alvo, resultando em cerca de 40% de sua população ferida ou morta durante os bombardeios naquela tarde de 26 de abril de 1937. Então, Pablo Picasso, pessoal, ele expressa por meio desse quadro o sentimento de horror àquele cenário de guerra em sua obra. Tá vendo, pessoal? Então, notaram qual foi o contexto histórico em que Pablo Picasso ele criou essa obra, o painel Guernica, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam, pessoal, que imagens, né, que gráficos, telas, esculturas, aqui no caso o painel, eles retratam aquilo que o artista ele ou presenciou ou provocou ao saber de um determinado evento, de um determinado caso. No caso, Pablo Picasso, ele, por meio dessa imagem aí, ele faz o quê? Ele retratou o sentimento de horror, né? Aquele cenário de guerra através da sua obra. Entendido, pessoal? Então, vocês conseguiram perceber
uma imagem, né, as imagens, né, uma imagem de um artista, ela retrata ou o que o artista presenciou, ou o que o artista ele presenciou ou ouviu relatos, né? Então, nessa imagem aí, nós observamos tudo isso, né? Agora, observa, olhando novamente, continuando a olhar na imagem, que formas e cores o artista usou em sua obra? Será que ele usou muitas cores? Não. Mas por que será que ele não usou muitas cores? Porque ele tenta retratar um momento de horror, de morte, de dor, de aflição, né? Agora, que referências Picasso buscou na história da arte para criá-lo? Aí é onde nós vamos conseguir entender que ele foi buscar através de documentos, né, através daquilo que ocorreu neste momento aí, para que ele pudesse então retratar essa imagem. Entendido, pessoal? Então é isso que eu quero que vocês percebam, né? Repetindo novamente as imagens, quem cria as imagens, o artista ou o autor da imagem provocada por ele ter presenciado, ter vivenciado isso, né? Ou então ele ter ficado sabendo desses relatos. Ficou claro, pessoal? Entendido? Bem interessante, não é mesmo? Então, pessoal, agora observe essa outra imagem aqui, tá bom? Vocês estão observando aí que imagem, uma imagem bonita, né? É uma escultura, na verdade, né, pessoal? Mas quem foi que criou essa imagem? Não, quem foi que criou essa escultura, né? Bem, aí foram já artistas cubanos conhecidos com o nome de Guerra de la Paz, né? Alain Guerra e Neiraldo de la Paz. Pronto. Então, esses dois artistas cubanos criaram essa imagem. Observem, tá? Observem aí. Vocês viram o que o artista utilizou aqui, pessoal? Aí nós temos um conjunto de cores diferentes, né? Ele buscou a chamada instalação, tá, pessoal? Essa obra aí, você observa aí que eles utilizaram vários materiais, né? Para expor as suas ideias, né? E seus desejos por meio da arte. Então, ele criou esculturas, tá bom? Isso é uma esculturas e instalações. Aí você deve estar se perguntando, professor, o que é uma instalação? Então, instalação, ela é uma linguagem artística contemporânea que utiliza diversos meios de suporte, por vezes tecnológicos, e ocupa um espaço, um lugar, né, que pode ser visitado pelo público, como nesse caso aí, o qual, em alguns casos, pode até mesmo interagir com a proposta do artista, beleza? Então, ele criou esculturas e instalações utilizando o quê, pessoal? Se vocês observarem nessas roupas aí são retalhos de tecidos e retalhos de roupas, né? Aí ele explora o quê? As cores do arco-íris. Olha só, tá vendo? As cores são as cores do arco-íris, tá? Como mensagem de respeito a quê? A diversidade, além de criar as guerras e suas motivações. Tá bom, pessoal? Então, inclusive o próprio nome, né? As palavras guerra e paz fazem parte do nome dos artistas. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, através dessa imagem, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que o artista, através dessa escultura aí, tá bom? Através das cores, né? Ele chama atenção justamente para o respeito, por exemplo, à diversidade, né? Tá bom? Aí nós podemos observar que, como são cores diferentes, aí ele já procura, ele já faz uma crítica, né? Já com a ideia, então, de
respeito à diversidade de comunidades diferentes, né? De comunidades que têm opções sexuais, por exemplo, diferentes, né? Então, ele usa cores, né, para ajudar, então, a que a gente, a poder, para que nós possamos, então, entender o que eles querem falar, o que eles querem nos fazer criticar, nos fazer perceber o que está acontecendo através da obra dele. Tá bom, pessoal? Então, bem interessante essas duas imagens que nós vimos hoje, tá certo? Nós podemos observar que os artistas, através dessas imagens, querem nos dizer algo. No caso lá da Guernica, né, nós vimos que foi a questão de ele quis retratar um momento de horror que algumas pessoas passaram através daquela guerra, né, naquela cidade, e aqui uma imagem, então, de uma crítica à sociedade, de uma crítica e de um pedido, digamos, que as pessoas possam respeitar, né, as diversidades. E ele procurou ver isso, né, procurou passar isso através dessa escultura com materiais simples, mas principalmente aí através das cores. Tá bom, pessoal? Bem entendido, bem explicado? Pronto. Eu vou passar um formulário baseado, então, nessas duas imagens aí que vocês estiveram percebendo, vocês vão lá no formulário responder, tá bom? Eu vou colocar as páginas do livro que vocês vão poder também encontrar as respostas. E qualquer dúvida, estou aí à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Bom dia a todos. Um abraço. Até mais.